Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Livro de Êxodo, capítulo 12, verso 43. Acharam? Veja se perto de você tem alguém sem a palavra de Deus. Chega perto da pessoa e mostra onde nós vamos ler. Está escrito assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. Amém, igreja? Palavra bonita. Eu quero repetir com você o versículo 44. Eu vou ler para você. Depois eu lerei de novo e você repete. Agora eu sozinho. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. Amém? Agora eu leio, toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. Amém? Você crê na palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Glorifica a Deus enquanto você aplaude. Abre a tua boca, não se envergonhe. Abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, olhando para o alto. Diga glória ao teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Aplaude mais ainda e diga glória, glória, glória ao teu nome. Oh Deus bendito, Deus amado, Deus poderoso. Que coisa tremenda que o Senhor tem falado aos nossos corações. E nós vamos tentar transmitir isso a cada pessoa que está aqui nesta igreja e a cada pessoa que vai ouvir através do rádio. Ah, Senhor, toma o nosso lugar agora. E que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. A Páscoa dos judeus foi ordenada por Deus como uma comemoração da libertação que eles receberam após 430 anos de escravidão no Egito. Quer dizer que o tataravô era escravo, o bisavô era escravo, o avô era escravo, o pai era escravo, o filho era escravo, o neto era escravo, o bisneto era escravo. 430 anos de escravidão. E quando Deus operou aquele grande milagre, que Ele mandou a praga sobre o Egito, ceifando o primogênito de todas as casas, então ali Deus inaugurou a Páscoa. Deus mandou que os hebreus passassem nos batentes das portas o sangue de um cordeiro limpo, sem defeito e sem mancha, e a casa que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo destruidor não entraria, passaria direto e aquela família seria poupada. Mas a casa que não tivesse o sangue do cordeiro, aquela casa seria alcançada pelo juízo de Deus. E o primogênito morria. A noite de libertação no Egito foi uma mistura de alegria e tristeza. Porque enquanto o povo hebreu estava dentro de suas casas, protegidos pelo sangue do cordeiro no batente da porta, enquanto eles comiam a primeira Páscoa, que era a carne daquele cordeiro que tinha sido sacrificado, cujo sangue estava no batente da porta, enquanto eles comiam aquilo com alegria, ao mesmo tempo eles sentiam tristeza, porque lá fora não havia casa
no Egito que não tivesse um defunto. Podia-se ouvir os gritos desesperados por todo o país, mães e pais chorando a morte do filho mais velho. Então Deus falou: vocês vão celebrar esta Páscoa anualmente, vocês vão sempre se lembrar daquela noite em que eu vos tirei da escravidão do Egito, e vocês vão comemorar da mesma maneira. Vocês estarão em suas casas agora como livres, mas vocês estarão celebrando da mesma maneira, preparando um cordeiro sem defeito e sem mancha, e comendo a sua carne, lembrando-se que foi através do sangue daquele cordeiro que o anjo destruidor não entrou e poupou a vossa família. E aquilo foi comemorado, e era um misto de alegria e tristeza. Eles comemoraram a Páscoa desta maneira. E havia um requisito para que alguém estivesse apto a participar da Páscoa. Para que alguém participasse da Páscoa, tinha que ser do povo de Deus. Não podia ser um estrangeiro. Mas qualquer estrangeiro comprado por dinheiro, e naquela época era possível se comprar pessoas, havia escravidão de todos os tipos, branca e negra. Se por acaso alguém comprasse uma pessoa e se tornasse possuidor daquela pessoa, aquele estrangeiro passaria a fazer parte da casa do povo de Deus. Mas ele também só poderia participar da Páscoa se antes passasse pela circuncisão. A circuncisão era uma operação feita no homem, e o povo de Israel observa isso até hoje. Então, um sinal é uma operação feita no prepúcio do homem, é como a operação da fimose, só que ela é feita com uma pedra afiada e sem anestesia, sem nada. E os rabinos até hoje fazem essa circuncisão, essa operação. Então, o estrangeiro comprado por dinheiro, depois que ele sofresse ou passasse pela circuncisão, aí ele poderia participar da Páscoa. Amém, igreja? Entendido isso? Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Fora essa condição, não podia comer da Páscoa, porque não fazia parte do povo de Deus. Pois bem, aí o Senhor Jesus veio a este mundo e viveu a vida mais santa que alguém já viveu, sem nenhum pecado, mas nenhum mesmo. O que Jesus fez continua inédito até hoje, porque nunca nenhum homem, nenhuma mulher conseguiu viver uma vida inteira sem qualquer pecado, nem o menorzinho. Jesus foi a única pessoa que conseguiu isto. E o que ele conseguiu jamais será igualado, jamais será superado. Nunca ninguém vai conseguir viver uma vida sem um pecado qualquer. Jesus foi a única pessoa que conseguiu fazer isso. E ele, sendo o Filho de Deus, antes de ser preso e morrer na cruz, naquela noite em que ele seria preso, na quinta-feira de madrugada, passando para sexta-feira, quinta-feira à noite, passando para sexta de madrugada, melhor dizendo. Naquela quinta-feira, Jesus reuniu os seus discípulos para celebrar a última Páscoa e inaugurar a primeira Santa Ceia. E ali o Senhor Jesus, ele faz uma transformação, ele esclarece o significado da Páscoa. Ele mostra que aquela Páscoa dos judeus era só uma figura, porque agora ele iria inaugurar a verdadeira Páscoa, a definitiva. Ele ia tirar o Antigo Testamento e colocar o Novo Testamento. Então ele começa a mostrar o significado durante a ceia, ele começa a mostrar o significado do que ele vai fazer. Jesus já é para os discípulos o Cordeiro de Deus. Ele deixou bem claro essa posição. Ele é o Cordeiro de Deus.
Os discípulos têm certeza que ele é o cordeiro sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, o cordeiro perfeito. Jesus está dizendo que agora o sangue dele vai ser colocado também no madeiro. Aquele sangue colocado no batente das portas dos hebreus no Egito era uma figura do sangue do cordeiro que agora seria derramado no madeiro. E o Senhor Jesus então mostra que é necessário participar da carne do cordeiro e participar do sangue do cordeiro, porque ele também nos mostrou que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós precisamos ter esse sangue nessa casa feita de carne. Então Jesus, naquela hora, entre uma mistura de alegria e tristeza, ele começa a dizer aos seus discípulos que ele vai partir, que ele vai morrer, que ele é o cordeiro, que ele vai derramar o seu sangue no madeiro, para que o mal, nem a morte, nem o inferno tenha poder para entrar na vida da pessoa que acredita nele. Então o Senhor Jesus, ele pega o pão, dá graças, veja, o pão que representa o seu próprio corpo, ele agradece que está sendo partido. E tendo dado graças, o partiu, diz o Evangelho. E Jesus estendeu o pão partido para cada discípulo e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. E os discípulos então comeram, sabendo que agora não era a carne de uma ovelha que eles estavam comendo, aquela ovelha do Egito, não. Agora era a carne do próprio Filho de Deus. E eles comiam também numa mistura de alegria e tristeza. Porque quem não ficou triste naquela noite? E toda vez que a gente participa da Santa Ceia, a gente sente uma mistura de alegria e tristeza, uma celebração pela nossa libertação de Satanás, pela nossa libertação das mãos do diabo. É uma celebração pela nossa libertação da escravidão que o diabo nos mantinha aprisionados, mas ao mesmo tempo é triste, porque a gente sabe que custou a vida do Filho de Deus. E quando a gente come o pão que ele oferece dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, a gente sente tristeza quando está comendo, mas ao mesmo tempo sente um privilégio, sente uma alegria. É verdade ou não é? A gente tem esse sentimento naquela hora. Mas o mais notável é que Jesus deu graças ao Pai pelo corpo dele que ia ser partido. Ele agradece pelo pão, parte e dá aos discípulos: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Ele está alegre, agradecendo a Deus por fazer isso, mas ao mesmo tempo ele está triste, porque ele sabe os horrores que vai enfrentar e o que ele vai ter que fazer ainda para que aquela celebração seja comemorada direto pelo novo povo de Deus. Então Jesus, triste, ele distribui o pão, mas ao mesmo tempo alegre, porque ele veio para aquela hora. Então os discípulos comem também, compreendendo o significado. Aí depois ele pega o cálice com o vinho e abençoa e distribui aos discípulos e ordena que eles bebam. E ele diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus coloca que aquela celebração que ele está fazendo a primeira vez, instituindo a Santa Ceia, deverá ser repetida em memória do sacrifício que ele está fazendo na cruz do Calvário. Quando o povo de Israel no Egito celebrou a primeira Páscoa, eles comiam a carne do cordeiro e o sangue estava lá na porta da casa, para a morte não entrar. E a morte não entrou porque respeitou o sangue que estava na porta. Mas agora Jesus, ele passa para você o pão, que é a sua carne, para você comer. E ele dá o sangue não para você simplesmente passar na testa ou no batente da porta ou nos braços. Ele dá o sangue para você beber.
E quando você bebe este sangue, você recebe a mais poderosa transfusão de sangue da história da humanidade. Você recebe o sangue do Filho de Deus. O sangue de Jesus passa a correr dentro das suas veias. E você passa a ter vida e a vida do Senhor Jesus. Jesus até afirmou o seguinte numa outra ocasião: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue nunca morrerá, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando você participa desta ceia, meu querido, minha querida, você está recebendo o poder de Deus, a palavra do Senhor Jesus e o cumprimento da sua promessa, para ter uma vida espiritual poderosa e eterna. Eu te garanto, você nunca mais vai morrer. Ninguém vai conseguir te matar. Ninguém vai poder te destruir. E nunca mais você morrerá, porque aquele Cristo eterno passa a viver dentro de você. Você não vai morrer para ir para o céu, porque você já está recebendo a vida eterna. Jesus disse: quem crê em mim nunca morrerá. Você crê em Jesus? Pois bem, Jesus então, ele nos passa essa sensação de alegria. Que maravilha, comer a carne e o sangue de Jesus. Comer a carne e beber o seu sangue, ter a vida eterna, a morte não pode me tocar. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus, eu tenho a vida de Jesus em mim, eu não morro mais. Eu não posso mais ser destruído, recebi a vida eterna. Eu não preciso morrer para ir para o céu, porque eu já estou salvo. Eu só estou um pouquinho de tempo aqui na terra, mas eu estou tranquilo, porque o meu nome está escrito no livro da vida, porque o Senhor Jesus já comprou a minha vida. Então eu pertenço ao Senhor Jesus, eu estou nessa alegria. Mas ao mesmo tempo, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Lembre-se tudo que eu passei, para que você conquistasse isso. Muito bem. O texto que nós lemos aqui, no livro de Êxodo 12, versículo 43 e 44, diz que o estrangeiro não podia comer da Páscoa, do Cordeiro. Mas se ele fosse comprado por dinheiro, se ele fosse adquirido por dinheiro, e depois recebesse a circuncisão, que era um sinal exterior, uma cicatriz exterior, de que agora ele pertence a Deus, ele faz parte do povo de Deus, um sinal exterior. Então aí ele poderia participar da Páscoa. E agora no Novo Testamento, como é que é? É a mesma coisa. Por isso que a Santa Ceia do Senhor não pode ser dada para qualquer um. Sabendo que aqui nós temos o corpo e o sangue de Cristo, nós não podemos permitir que uma pessoa, um visitante, entre na igreja sem saber direito o que é, e no meio da reunião oferecem para ele o pão e o vinho, ele nem sabe o que é e vai tomando. Não pode. E mesmo a pessoa já sabendo o que é, e ela está na igreja, mas ainda não faz parte do povo de Deus, ela não pode participar da ceia. Está compreendendo isso? Às vezes a pessoa está vindo na igreja, está fazendo campanha, e ela lê a palavra, ela vai conhecendo. Eu sei porque que eles celebram a ceia. Eu sei, foi Jesus que mandou, é para participar do seu corpo e do seu sangue. Mas se você não faz parte do povo de Deus, se você se refere a nós como eles, dizendo, eles fazem isso por causa que Jesus falou, então você não faz parte do povo. Está correto? Você é um estrangeiro, apesar de estar no meio do povo. Mas pastor, eu quero participar da ceia, porque eu sei o que ela significa e sei o quanto ela é importante. Eu quero também participar. Bom, primeira coisa, o que está escrito aqui? Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. Você é um estranho por enquanto, mas você pode se tornar uma pessoa da casa, se você for comprado. Só que você agora
vai ser comprado se você quiser, não por dinheiro. Vamos ver comigo na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, versículo 18, o que ele diz a respeito disso. Preste atenção, se você não tem o evangelho, geralmente o estrangeiro ele não tem a palavra. Geralmente o estrangeiro está na igreja assim sem nada. Então preste atenção no que eu vou ler. Olha o que Pedro escreveu. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Você quer ser comprado e fazer parte do povo de Deus? Veja, você deve pertencer a alguém. Porque lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 12, 43, está escrito: mas todo servo comprado de qualquer, quer dizer, comprado de alguém, de qualquer. Se você não faz parte do povo de Deus, você pertence a alguém. A quem você está pertencendo? Você pode estar pertencendo ao mundo, você pode estar pertencendo ao diabo, e você pode estar pertencendo a outra pessoa. Ou você está pertencendo a você mesmo. Você mesmo é o dono do seu nariz, você faz, você acontece, e você fala: não, em mim quem manda sou eu. Talvez você seja o seu próprio Senhor. Mas agora a palavra está dizendo: mas qualquer servo, qualquer escravo, comprado de qualquer, não importa, comprado por dinheiro, dizia lá em Êxodo 12, 43, 44, comprado por dinheiro. Mas o Novo Testamento está dizendo agora que não é por dinheiro. Não vai ser com ouro, não vai ser com prata, não vai ser com diamante, não vai ser com dólar, não vai ser com ações, não vai ser com cartão de crédito. Mas se você quer ser comprado, vai ser pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, a única moeda que Deus aceita para comprar a tua vida. Jesus é um Cordeiro incontaminado, puro e imaculado. Deus só aceita o sangue de Jesus. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus, muito bem, então você faz parte da casa. Mas o versículo lá 44, voltando para Êxodo 12, dizia assim: porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, então você já viu que você não vai ser comprado por dinheiro, mas pelo sangue de Jesus, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. Nós não temos circuncisão, mas temos um sinal externo. No Novo Testamento não existe mais circuncisão. A circuncisão foi abolida. Não existe mais circuncisão. Porque a circuncisão também só podia ser feita no homem. E a mulher? A mulher não podia ser circuncidada, nem dá. Então, praticamente só os homens pertenciam a Deus no Antigo Testamento. As mulheres eram brutalmente desprezadas. Mas no Novo Testamento, que Jesus está assinando com seu sangue, ele também quer um sinal externo de que a pessoa não faz mais parte do mundo, ou de um sistema, ou para mostrar que a pessoa não pertence mais a alguém lá fora, ou ao diabo, nem a si mesma. Existe um sinal externo. Jesus Cristo disse o seguinte, lá em Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então a pessoa tem que ouvir o evangelho, ouvir o que nós estamos falando agora, que é puro evangelho. E a pessoa, se ela crer, eu quero ser comprado pelo sangue de Jesus. Eu creio que o sangue de Jesus é a moeda que Deus exige para comprar e resgatar as vidas do poder das trevas. Eu creio. Muito bem, você creu. Mas não bastava para o servo ser comprado por dinheiro. No Antigo Testamento ele tinha que ser circuncidado. Ele tinha que ter um sinal externo de que agora ele tinha mudado de dono.
No Novo Testamento, o sinal externo é o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo nas águas é o sinal externo da pessoa. Ela vai receber um banho por fora, um banho completo. Vai cobrir todo o seu corpo, da cabeça até os pés. Nem um fio de cabelo vai ficar para fora. Nem a pontinha do nariz vai ficar no seco. Ela vai ser totalmente coberta, tanto homem como mulher. Amém? No Antigo Testamento era só homem que podia ser circuncidado. Mas no Novo Testamento, homem e mulher recebem o sinal externo do batismo. É uma confissão de fé, que a pessoa agora mudou de dono. A pessoa antes servia o mundo e servia o diabo. Fumava, bebia, jogava, falava palavrão, se prostituía, fazia coisas erradas, se drogava. A pessoa se destruía. A pessoa estava lá, aprisionada por Satanás, servindo os demônios, servindo aos ídolos, servindo às religiões. Mas aí o Senhor Jesus encontra a pessoa e resgata a pessoa com seu sangue precioso. A pessoa crê. Que maravilha! É isso mesmo, eu creio em Jesus. Ótimo, foi comprado pelo sangue de Jesus, mas para participar da ceia, falta o sinal externo. Falta o batismo nas águas. Deixa eu perguntar na igreja, quem ainda não é batizado nas águas depois de adulto? Levante a mão, levante a mão. Não sou ainda batizado nas águas, pastor? Muito bem. Você precisa se batizar. É uma circuncisão espiritual. O batismo nas águas, ele lava os pecados, ele tira a imundície, ele purifica a pessoa. E é um sinal externo de que a pessoa agora crê em Jesus, de que agora a pessoa pertence a Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. E a pessoa deixa de ser criatura de Deus, isto é, deixa de ser estrangeiro, deixa de ser estranho, para fazer parte do povo de Deus, com todos os privilégios. O privilégio de participar do corpo e do sangue de Cristo, a Santa Ceia. O privilégio de expulsar os demônios, de falar novas línguas, de colocar as mãos sobre os enfermos e curá-los. O privilégio de falar com Deus em nome de Jesus e Deus ouvir e responder. E o privilégio maior ainda, de ter o próprio Cristo vivendo dentro dela. A pessoa nunca mais morrerá. Mas se ela não seguir esses requisitos aqui, ela não pode fazer parte do povo de Deus. Eu quero te mostrar ainda a verdade disso, para te proteger. Você que ainda não é batizado nas águas, você não vai tomar a ceia, você vai assistir, você vai nos ver comendo, nos ver bebendo. A bandeja vai passar aí, na tua frente, a tua lombriga espiritual vai até saltar, mas você não vai poder pegar o pão nem comer. Mas pastor, eu creio em Jesus, eu creio. Mas você já se batizou? É a circuncisão espiritual. Só podia participar da Páscoa depois de circuncidado. Então, o que isso quer dizer? Eu aceito Jesus como Salvador. Muito bem, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você já pertence à casa. Mas você ainda não passou pela circuncisão espiritual, pelo sinal externo, isso é, o batismo nas águas. Você ainda não passou. Pastor, me prova mais uma vez que na igreja cristã primitiva era assim mesmo. Porque eu já vi várias igrejas dando a ceia para todo mundo. Eu também já vi. Tem igreja que dá a ceia até para bêbado. Bêbado entra na igreja, ele não sabe se isso daqui é um bingo, ou se é uma igreja, ou se é um centro espírita, ou se é um terreiro de macumba. Ele entrou porque viu cadeira, está com sono e senta. Aí em outras igrejas passa lá o obreiro e deixa o bêbado tomar a ceia. Nem sabe o que é. Eu já vi muitas igrejas fazerem isso. Antigamente, quando a ceia era servida em copo, era um cálice assim, que passava o mesmo cálice para cada pessoa. Tem uma história que o obreiro, o diácono, ele pegou a taça, o cálice com o vinho, então ele deu para o membro
tomou um gole, aí ele limpou com um lenço a borda do cálice e deu para outro membro bebeu, tudo no mesmo copo. Depois ele limpava com lenço a borda e foi passando por todo mundo. E no último banco tinha um bêbado sentado. E o vinho está passando, de mão em mão, de boca em boca. E todo mundo só tomando um golinho, no maior temor, mas eles dão ceia para todo mundo, quem entrar toma. E o bêbado está lá. Aí o diácono deu o copo de vinho na mão dele. O bêbado pegou e glu, 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 tomou tudo. Ergueu o copo vazio para o alto e falou: isso é que é religião. Não é assim, amados. A religião pode até fazer assim, o bêbado tinha razão. Aquilo sim é que é religião. Mas nós não estamos falando de religião nem de igreja, nós estamos falando do sangue puro e carmesim do Senhor Jesus, que só pode beber aquele que foi comprado e remido pelo mesmo sangue, aquele que foi batizado nas águas e sabe o que está fazendo. Nós não damos a ceia para todo mundo não, para te proteger hoje você não vai tomar, você que não é batizado você não vai tomar. Pastor, vou ficar passando vontade. Vai, por que não se batizou? Devia ter se batizado. E depois nós vamos passar o pão também. Se você soubesse como esse pão é gostoso. Como esse pão, a hora que você tem ele na boca e você começa a mastigar, e olha, igreja, é para mastigar, viu? Porque às vezes a pessoa vem de outra religião que ficava só chupando que nem bala. Isso não é bala não, isso é carne. Quando você come carne, você chupa a carne ou você mastiga? Hã? Você mastiga. É para mastigar. Ai, mas é o corpo de Jesus. Por isso mesmo. Mastiga porque a digestão começa na boca. Alguém quando come um alimento sem mastigar? Por que você mastiga na hora que você está comendo? Porque a saliva que você produz tem ácidos poderosos que já começam a separar o alimento ali. Aquela saliva vai ajudar o alimento no estômago a ter uma digestão completa, uma absorção completa. Então é para mastigar, amém? Não é para ficar chupando o pão, não. E você vai ver que sabor que esse pão tem. Eu garanto que você nunca comeu pão igual a não ser aqui na Paz e Vida. É um pão espetacular. Você fala, mas o que tem esse pão? Esse pão foi preparado sem fermento. Na Bíblia Sagrada, o fermento é o símbolo do pecado. Jesus disse para os discípulos: guardai-vos dos fermentos dos fariseus. Jesus disse para os discípulos em outra ocasião: guardai-vos do fermento de Herodes. O fermento na Bíblia é o símbolo do pecado. Como este pão representa o corpo de Jesus, o corpo de Jesus não tem pecado, certo, igreja? Então o pão não pode ter fermento. Pastor, como é que faz um pão sem fermento? É Deus. E você tem que ver que delícia. Estou fazendo vontade para quem não é batizado. Porque você precisa se batizar. Não é só para participar da ceia, não. Para falar, puxa, só para ver o gostinho qual é, eu vou me batizar. Não, você tem que se batizar e tem que comer este pão e beber este cálice, porque Jesus Cristo vai te ressuscitar no dia da sua volta. Jesus Cristo vai te transformar no dia que Ele estiver voltando. É pela tua salvação. Comprado pelo sangue de Jesus e batizado nas águas como um sinal externo. Se você não é batizado, a bandeja com o pão vai passar na tua frente, vai dar para você sentir só o perfume. Ah, que vontade mas não pode pegar, é sagrado. Estrangeiro não pode, você ainda é estrangeiro. Você só vai fazer parte do povo de Deus depois que se batizar nas águas. Aí vai passar o cálice com o sangue de Jesus. Você vai sentir só o perfume. Mas não vai poder beber. Por enquanto, até você se batizar. Hoje você vai passar fome na porta do banquete. Dentro do restaurante. Meu Deus, que tragédia, tá vendo? Por que você não se batizou?
Você vai passar fome dentro do melhor restaurante do mundo. Porque o cardápio aqui não tem igual. O sabor não tem igual. O aroma não tem igual. E outra coisa a mais, quem está te servindo é o próprio Deus. E você vai deixar de participar disso. Por enquanto, viu, pastor? Porque no próximo batismo eu vou descer as águas. Ah, bom. Aí você vai ter poder para fazer tudo o que o povo de Deus tem direito de fazer, em nome de Jesus. Pastor, eu quero me decidir a me batizar, mas eu quero que o Senhor me prove primeiro que na igreja cristã primitiva eles não davam a ceia para todo mundo. Tá bom. Então vai comigo lá, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Aqui você tem a história, o início da igreja cristã, a primeira comunidade cristã. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, está pregando para uma multidão incrédula. E ele prega com poder e autoridade, dizendo que Jesus, aquele que morreu na cruz, foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos, e que Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia, e que ele e mais 500 pessoas viram Jesus vivo. Pedro está dando testemunho de que aquele que morreu na cruz está vivo. Comeu com eles, bebeu com eles, andou com eles por 40 dias. Pedro está dando esse testemunho. E quando a multidão ouve que não adiantou matarem Jesus na cruz, que ele ressuscitou e que ele é o Salvador, a multidão cai em si, se dá conta do erro e pergunta para Pedro: e agora, o que faremos? Atos 2:38, Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o batismo nas águas? O sinal externo de que agora a pessoa aceitou o sangue de Jesus, foi comprada pelo sangue de Jesus, está recebendo Jesus como Senhor e juiz dos vivos e dos mortos. Então, o que tem que fazer? Batizar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e aí sim pode participar do pão. Veja comigo no versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O pão, a ceia, a comunhão, só foi dada depois que eles se batizaram nas águas. Amém? O que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e batizai-vos. E quando Pedro viu, 3.000 pessoas disseram: queremos nos batizar. No mesmo dia, desceram as águas. Depois do batismo, aí sim, foram trazidos à comunhão e participaram da mesa do Senhor. Amém, igreja? Só depois do batismo. Pedro não deu a ceia antes. E assim, se você continuar lendo aí, você vai ver que a comunhão, a ceia, o corpo e o sangue de Cristo, somente é dado para quem faz parte do povo de Deus, para quem é batizado. Ah, pastor, mas eu fui batizado quando era nenê. Não serve. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer que a nossa regra de fé é o evangelho, e não regra de qualquer igreja. Amém? E se você ler o evangelho, você vai ver que não existe batismo de nenezinho. Como não, pastor? Não existe. Ah, mas eu vou falar com o padre. Tem sim. Então fala para o padre me mostrar na Bíblia onde está, e eu prometo que se ele me provar onde tem, mesmo na Bíblia Católica, viu? Mesmo na Bíblia Católica, onde está escrito no Evangelho que é para batizar nenezinho, se o padre me provar isso, eu deixo de ser pastor e eu viro padre. Amém? Vou até fazer voto de castidade. Só que eu já estou velho, eu falo isso não é de hoje. Até hoje não apareceu um padre para me provar o contrário. E o batismo não pode ser feito de nenezinho, porque o batismo é para lavar pecados. Nenezinho tem pecado, igreja? Você quando nasceu,
Você acabou de sair do ventre da sua mãe. Você tem 8 dias, 1 mês que seja, 2 meses que seja 1 ano de vida, nenezinho. Você lembra dessa época? Não lembra, né? Mas você não lembra, era nenê. Você quando nasceu ou era nenezinho, você falava palavrão? Você fumava? Você bebia? Você jogava? Você se prostituía? Você mentia? Não. Não fazia nada disso, pastor, porque eu era nenê. Então você não tinha pecado para lavar. Segundo motivo, Jesus disse: quem crer e for batizado. Nenezinho não consegue acreditar em nada, não consegue crer. Como que o nenezinho pode decidir se batizar? Terceiro motivo, não foi o nenê que decidiu, foram os pais. E a salvação é pessoal. A palavra diz: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não pode decidir: vou batizar meu filho para ele ser salvo. Mas pastor, é que o padre falou que se a gente não batizar o nenê se morrer, morre pagão, vai para o limbo. Pois é, fala para o padre me mostrar onde está isso no evangelho e me mostrar onde está o limbo das criancinhas. Não existe nada disso. Você andou acreditando em religião. Quer continuar acreditando em religião? Tudo bem. Mas Jesus mandou você crer no evangelho. Amém, igreja? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho, não na tradição de igreja. Quem crer no evangelho. E outra coisa a mais, quando era nenezinho, jogaram só um pingo de água na tua cabeça. E esse batismo não vale, porque o batismo, a palavra batismo vem do grego e quer dizer sepultar. Você já viu sepultar um defunto com um pouquinho só de terra na cabeça? Não se cobre o defunto inteiro de terra? Se a palavra batismo significa sepultar, então quando a gente batiza uma pessoa, a gente sepulta uma pessoa, tem que cobri-la totalmente no batismo. Amém, igreja? Batismo com um pinguinho de água na cabeça não salva, não resolve, não é bíblico. Não existe isso. Não existe. Pastor, me prova então que o batismo tem que ser dentro da água. Veja lá o batismo de Jesus, como é que foi. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus. Em qualquer Bíblia você confere isso, não é só na minha não, até na Bíblia Católica. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Se ele saiu da água é porque ele estava dentro da água. O batismo tem que ser dentro da água. Amém, igreja? E Jesus saiu, quer dizer, ele saiu andando com seus próprios pés. Ele entrou com seus próprios pés e saiu depois do batismo, saiu das águas com seus próprios pés. Quando você era nenezinho, você não foi andando para a igreja e falou: me batiza. Te carregaram até lá, você nem lembra, nem sabe, você não creu em nada. Mas agora não, agora você está ouvindo o evangelho, está crendo. Agora você pode ir com os teus pés e entrar dentro da água. Amém? Você está compreendendo? Somente depois desse sinal externo é que você pode participar da Santa Ceia do Senhor. Hoje você pode até decidir: pastor, no próximo batismo eu vou me batizar. Pode até decidir, mas mesmo assim não pode participar. Porque você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas ainda não recebeu o sinal externo do batismo nas águas. E esse batismo é a condição para você participar da mesa do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo. Porque aí você vai estar fazendo parte do povo de Deus. Pastor, então eu não vou decidir me batizar agora. Eu vou esperar. Não. Tem que decidir mesmo assim. Mas pastor, não vai adiantar, não tem água aí, eu não vou me batizar hoje. Mas decida hoje. Decida agora, melhor dizendo. Porque se acontecer de hoje, nessa noite, pedirem a tua alma e a tua vida terminar, pelo menos você já tinha decidido que no próximo batismo você ia descer as águas. Amém, igreja? Dos que estão aqui na igreja, que ainda não são batizados nas águas, quantos podem dizer: eu fui comprado pelo sangue de Jesus? Levante a mão. Quem pode dizer: eu fui comprado? Eu não pertenço mais a Satanás nem ao mundo, fui comprado pelo sangue de Jesus. Muito bem. O que te falta agora? Depois de comprado, tinha que ser circuncidado, tinha que ter o sinal externo.
No Novo Testamento, o sinal externo é o batismo nas águas. Então o que você tem que decidir agora? Eu quero me batizar. No próximo batismo nas águas, eu vou me batizar. Então nós vamos orar por você. Você já está em preparação, já está fazendo parte da casa, mas ainda falta lavar os pecados. Então você que ainda não é batizado nas águas e decidiu agora, falou: pastor, no próximo batismo eu descerei as águas. Se você já decidiu, comunica a Deus. Avisa: meu Deus, eu já decidi, hein? Registra aí na glória que no próximo batismo eu vou descer as águas, porque se eu morrer amanhã, a igreja e o céu é testemunha, o pastor é testemunha de que eu já resolvi me batizar. Avisa o céu, faz um sinal com a tua mão. Quem vai se batizar no próximo batismo, ergue a mão para o alto assim. Ergue a mão para o alto. No próximo batismo você vai descer as águas. Faz um sinal assim: meu Deus, olha, no próximo batismo eu vou descer as águas. Muito bem, nós queremos ser tuas testemunhas. Saia do seu lugar e vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. Vem para cá. Venha. Oh, benção. Olha quanta gente comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Isso, venha, venha, venha. Oh, glória. Graças a Deus. Mas eu quero orar com você que está aqui hoje. Você até já é batizado nas águas. Não é porque você batizou nas águas que você vai participar da ceia. Porque a Bíblia, o Evangelho diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, a mulher também, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não é porque você já é batizado nas águas que você pode chegar e ir participando. Porque a palavra de Deus diz: examine-se a si mesmo. Como é que está a tua vida? Pastor, apesar de eu ser batizado, eu pequei. Eu reconheço. Não me conte nada. Não venha me contar teu pecado. Não vem confessar para mim o teu pecado. Porque aqui está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que vou te examinar, é você que se examina. Não é o pastor ou o padre que diz: você vai para o céu, você não vai, eu te absolvo e eu te condeno. Não é o pastor nem o padre. É você que se examina. E é você que se julga. Porque o versículo 31 diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você agora se autoexaminar e ver que você tem pecados, que você tem culpa, você está se julgando culpado. Se você se julgar culpado, você tem duas alternativas. Ou você faz como Adão e se esconde de Deus e perde a comunhão, ou você chora na presença de Deus, se apresenta diante dele e não esconde de Deus o teu pecado e pede perdão, e ele vai te restaurar pelo sangue de Jesus. Se você se julgar, se condenar, mas acreditar que o teu advogado, através do seu sangue puro e precioso, tem poder para te absolver diretamente, ele te absolve, então você vai ficar livre de toda condenação e vai poder participar do corpo e do sangue de Jesus. Eu sei que a gente não precisa de muito tempo para se autoexaminar, porque cada um sabe da sua própria vida. É você que sabe. E você não pode ficar escondendo isso como se não tivesse pecado. E eu também não quero que você venha aqui na frente da igreja para contar para a igreja qual é o teu pecado. Ninguém aqui quer ouvir. Não por falta de interesse, pelo simples fato de que ninguém nessa igreja pode fazer nada. Mas aqui na frente do altar está o Filho de Deus, o Senhor Jesus.
E Ele é o único que pode te absolver agora como teu advogado. E aproveita que por enquanto Ele é teu advogado, porque depois Ele será teu juiz. E como teu advogado, Ele vai fazer de tudo para te defender e para te absolver. E Ele vai perdoar a tua culpa. Mas se você vier aqui na frente e falar com Ele, não comigo. Não, eu não sou Jesus. Eu só estou pregando. Você vai ter que vir aqui na frente e se render diante do Senhor Jesus e pedir perdão, se arrependendo. Porque não adianta você pedir perdão aqui e sair lá fora, continuar na velha vida, fazendo tudo o que você faz. Você só quer perdão agora para tomar a ceia, mas não porque você se arrependeu. Você vai comer e beber indignamente para a sua própria condenação. Você tem que vir aqui na frente arrependido, arrependida, pedir perdão e mudar de vida. Pastor, eu tenho vergonha de ir aí na frente. Pois é, mais vergonha você vai sentir no dia do juízo, porque ali vai ser na frente de todo mundo. O que está oculto vai ser revelado. Nenhum segredo ficará encoberto. Ali você vai sentir vergonha, principalmente porque todos saberão detalhes da tua vida. Agora, se você se julgar a si mesmo, você não será julgado futuramente. Amém? Quando você comparecer diante do juízo, você não terá nenhum pecado, porque você já se julgou e você veio aqui à frente e pediu perdão. Você acredita que o sangue de Jesus tem poder? Então não volte para a tua casa levando este pecado. Não volte para a tua casa do jeito que você entrou aqui hoje. Hoje você tem que se reconciliar. Você que já é batizado nas águas, você tem que se consertar, arrependido, arrependida, pedindo perdão, e o Senhor Jesus vai te perdoar, e você vai sentir paz no teu coração e vai poder participar da Santa Ceia do Senhor. Você está sentindo o desejo de vir aqui na frente, orar a Deus e pedir perdão? Então venha. Oh glória, que bênção. Você não vai voltar para casa do jeito que você veio. Você vai voltar sem nenhum pecado. Esse é o objetivo da Santa Ceia. Você cada vez se aperfeiçoar mais na presença de Deus. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmos, e assim coma. É para comer. Se você não comer a Santa Ceia, não beber hoje o sangue de Jesus, porque está em pecado, você já está condenado, porque você mesmo se condenou. Você vai ser condenado com o mundo. Mas quando você se autoexamina, vê o teu pecado, a tua falha, e você vem à frente e pede perdão, então você crê que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue do Cordeiro está na tua vida, que você vai ter o direito de ser ressuscitado ou então transformado no arrebatamento. É uma coisa gloriosa. Quem crer será salvo. Isso, venha consertar a tua vida. Ô igreja, vamos aplaudir muito o Senhor Jesus. Graças a Deus. Agora nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Você que decidiu se batizar hoje, pastor, eu decidi, eu resolvi, eu vou me batizar. Você que decidiu se batizar, só os que vão se batizar nas águas, coloque a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e desde já tomo a minha decisão. No próximo batismo eu vou descer as águas, e eu quero que esta minha declaração seja registrada no livro das obras, e eu tomo o céu, a terra e a igreja e os membros desta igreja, eu tomo todos por testemunhas, porque hoje eu já me decidi. E se a minha alma for pedida antes do batismo, ou se Jesus voltar antes de eu descer as águas, eu creio que eu serei salvo,
porque a minha decisão está firme na tua presença e eu não voltarei atrás neste negócio. Eu estarei, se o tempo me permitir, se eu tiver tempo, se o Senhor me permitir, eu descerei às águas para receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora todos que estão aqui, todos que estão se reconciliando, se consertando, ore pedindo perdão. Mostre o teu arrependimento. Diga: Senhor, eu não quero mais viver assim, nem fazer as coisas que eu fiz até hoje, mas eu quero começar de novo. Eu quero, meu Deus, ser lavado de todo pecado. Eu quero que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado. Abre a tua boca, ora a Deus. Não fica pedindo perdão só em pensamento, não. Você tem que confessar com a tua boca. Tem que abrir a boca, pedir perdão, se consertar com Deus. E não pedir perdão para sair daqui e continuar fazendo tudo o que você fazia. Não, saindo daqui hoje uma nova pessoa. Nova de novo. Sim, abre a tua boca, ora a Deus, pede perdão. Jesus diz: todo aquele, toda aquela que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso, Jesus não vai te recusar, Ele não vai te rejeitar. Ele está vendo aí você de joelhos pedindo perdão. E jamais Ele recusou o perdão para quem pediu. Nunca, nunca. Continue orando. Eu também vou orar por você. Toda a igreja vai orar por você. Igreja, estenda as mãos na direção dessas pessoas. Ah, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus bendito, Deus amado. Eu sei que qualquer pecado condena o homem, condena a mulher. Mesmo pecados antigos e até pecados aparentemente inocentes ou sem importância. Eu sei que um pecadinho de nada condena uma pessoa, manda ela para o inferno. Eu sei, meu Deus. Porém, a tua palavra nos diz que o sangue do teu Filho Jesus tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Então, meu Deus, nós estamos pedindo perdão através do sangue do teu Filho Jesus. Conserta as nossas vidas agora. Tira o nosso pecado. Nos purifique. Sim, meu Deus. Tira de nós aquilo que não te agrada, aquilo que o Senhor quer que seja consertado. Faz agora uma obra tremenda na nossa vida. E hoje, estes que já são batizados nas águas, que estão se autoexaminando, que estão te pedindo perdão, eles estão aí se humilhando porque não querem ficar de fora desta comunhão. Essas pessoas não querem ficar de fora do corpo e do sangue de Jesus. Então, meu Pai, ouve a oração, vê as lágrimas desta mulher, vê as lágrimas deste homem que te suplica, que te pede perdão. Veja, meu Deus, e atende, e purifica pelo sangue de Jesus, e transforma esta vida a partir de hoje, porque eu sei que ela está se humilhando, e o teu Filho Jesus disse: os que se humilham serão exaltados. Meu Deus, esta pessoa está prostrada diante de ti, mas ela vai ser chamada para as maiores alturas, porque agora nenhum pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, nem segundo o sangue, mas segundo o teu Espírito. Confirma a bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Oh, glória.
Se levante do teu lugar. Diga graças a Deus. Diga: eu estou limpo, eu estou livre, eu creio no poder do sangue de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.